Ah, muito bem. Pode sentar, irmãos. Eu estava escutando uns gemidos aí, aquela hora, e acho que eram os bancos reclamando: sai, sai, sai. Aí foi bom que veio o break na hora certa, né? Senão, coitadinho dos bancos, ia passar um pouco mal. Mas, meus irmãos, sem perda de tempo, porque hoje de manhã eu percebi que eu já dei uma atrasadinha e eu não quero deixar nadinha para trás. Então vamos lá para o ponto, o argumento da natureza do homem. Nós já falamos alguma coisa sobre a condição moral do ser humano, que é um ser livre, que é um ser que tem capacidade para escolher entre o bem e o mal. E eu quero dar mais umas pinceladinhas nesse ponto, porque ele é muito importante. Eu até coloquei algumas observações na página seguinte, nós vamos ver. Mas nós estamos tratando nesse argumento aqui sobre a natureza o argumento da natureza do homem. Mas veja bem, nós não estamos aqui para tratar da antropologia. É importante que lembremos que o ser humano, cada um de nós, somos considerados a obra-prima da criação de Deus. Tenho algo a falar sobre isso lá na outra página. Mas o ponto focal aqui, o ponto de nosso estudo é teologia sistemática, Deus. Então, é Deus o centro do nosso pensamento, é Deus o centro do nosso objetivo, é Deus o alvo para onde nós queremos olhar. Então, deixa-me dizer aos irmãos uma coisa com respeito a isso. Olha só, Deus não seria Deus se não pudesse criar seres livres, seres morais, como Ele é livre, como Ele é um ser moral. E é difícil para nós, até hoje não foi possível encontrarmos uma equação, condição de equacionarmos a soberania de Deus e o livre-arbítrio humano. Não há meios de conciliar essas duas coisas. Porém, nós sabemos que, soberano como é o nosso Deus, Ele saberá conduzir a nossa vontade de acordo que nós não firamos, não ofendamos a sua soberania. Esse é um ponto muito significativo na teologia sistemática, e esse tem sido um freio, realmente tem sido um obstáculo muito grande para se entender o relacionamento Deus e o homem, especialmente nessa condição moral, nessa condição de escolha e liberdade, liberdade de escolha e a soberania de Deus. É isto que ocasiona, é isso que dá origem a certos movimentos deterministas. É isso que dá origem ao movimento que nós conhecemos, embora esteja na Bíblia, mas não da forma como se ensina. É isso que dá início a movimentos como o movimento da predestinação, aquele movimento malfadado que diz: uma vez salvo, salvo para sempre. Ainda que isso é muito taxativo demais, ainda que isso seja muito dogmático para certos grupos, no entanto, a Bíblia não revela, a Bíblia não fala, não trata de uma predestinação nesse mesmo conceito, nesse mesmo valor. Então, o homem é um ser moral, os conceitos do bem e do mal regulam-no. Somente nós, seres humanos, é que temos condições de saber o que é bom e o que é mal. Nenhuma outra criatura
nem no céu, nem na terra, tem essa capacidade de escolher praticar o bem ou praticar o mal. Nem os anjos. Os anjos só conhecem o bem. Eles não sabem o que é o mal. Por essa razão, talvez, não seja facultado aos anjos a liberdade para pregar o Evangelho. Porque eles não conhecem a graça de Deus como nós a conhecemos. Nós conhecemos a graça de Deus numa situação completamente diferente daquela conhecida pelos seres angelicais que estão sempre na presença de Deus. Eles não conhecem o mal como nós conhecemos. Eles não pecaram. Aqueles seres angelicais que pecaram, nós já ouvimos aqui com outras palavras, eles não estão lá no céu. Eles não estão diante de Deus. Então só estão lá, como diz a Bíblia, os santos anjos de Deus. Mas nem os anjos, somente nós, seres humanos, é que conhecemos, sabemos esse conceito do bem e do mal. E, além disso, o homem é consciente de sua existência, o que não acontece, evidentemente, com os seres inferiores aos homens, aqueles que se encontram numa escala inferior a nós, eles não têm consciência de si mesmos. Eu vejo contar uma história, só para os irmãos darem um sorriso para mim também. Os irmãos sabem por que o cachorro corre atrás do rabo? Não sabe por quê? Porque ele não sabe que o rabo é dele, gente. Ele não tem consciência de nada. De vez em quando algum cachorrinho consegue pegar o rabo. Aí ele dá uma bocanhada no apêndice caudal lá atrás, e lá na frente vai, au! Né? Mas eles não têm consciência. Esta consciência da sua própria existência é somente os seres humanos que têm esta consciência. Graças a Deus. É por isso que nós temos consciência de quando erramos. A consciência é um dispositivo que Deus colocou em cada ser humano e que funciona mais ou menos como um termostato, que funciona mais ou menos como um termômetro. Só que ela pode ser cauterizada. Se uma consciência é, por assim dizer, virgem, quer dizer, não foi afetada de alguma maneira, e nós cometemos alguma coisa que porventura nunca antes tivemos feito, então a nossa consciência dá assim tipo um salto da altura do Everest, que é o ponto mais alto que se conhece. Se daqui a pouco nós fizermos a mesma coisa, ela já vai pular um pouquinho mais baixo. E à medida que vamos praticando, ela vai diminuindo a altura do seu salto, até que finalmente ela não consiga saltar mais, aí nós dizemos que estamos com a consciência cauterizada. De maneira, meus irmãos, que a nossa consciência, nós tínhamos, o pastor Castro de certo se lembra do pastor J.P. Colenda, que era tio do nosso diretor lá em Pindamonhangaba, tio do João Colenda Lemos, e ele dizia que a consciência era o cachorro da alma, que dizia que quando a gente fizesse alguma coisa errada, então o cachorro fala, au, au, para lembrar que nós erramos. Certo? Essas são maneiras que a gente tem para explicar aquilo que nós chamamos em nós de consciência. Mas fica o fato de que a nossa consciência é alguma coisa que afeta a nossa alma, que afeta o nosso ser e que nos põe em condições de conhecermos a Deus, o bem, conhecermos o mal, conhecermos a origem do mal que nos afeta, mas também conhecermos a origem do bem que afeta todo o nosso ser. Esta consciência, tendo essa consciência, o homem é então por isso mesmo dotado de livre-arbítrio. Eu tenho aqui alguns pontos que eu quero chamar a atenção dos irmãos. Veja só, não só a natureza moral do homem, mas também todos os outros aspectos da sua natureza testificam a existência de Deus.
Eu acho incrível que alguns segmentos modernos de ciência aleguem o fato de que nós somos, o ser humano, nós não, porque eu não sou, que os seres humanos são descendentes do Australopithecus africanos. Um macaquinho que vivia pulando de galho em galho lá nas selvas, em qualquer selva do mundo. Mas acontece que quando nós olhamos no espelho, nós não conseguimos ver nenhum traço simiesco em nós. Pelo contrário, nós olhamos lá e, embora, como eu disse aqui já ontem, nós não tenhamos aparência física que denuncie, que indique que temos a aparência de Deus, porque Deus não tem essa mesma aparência que nós, Deus é espírito, então não tem forma, mas não deixa de ser uma pessoa, porque uma pessoa não necessita necessariamente de ter um corpo, falamos de personalidade. E então, a nossa natureza humana, nossa alma, nossos sentimentos, essa consciência de que existimos, isso, meus amados irmãos, é um indicativo muito forte da existência de Deus. De maneira que quando eu olho para os irmãos aqui, para os crentes em toda parte, para o ser humano, eu não vejo alguém que fica pulando de galho em galho. Não, eu vejo um ser humano à imagem e semelhança de Deus. Quem de nós que gostaria de se lembrar dos nossos avós, pulando de galho em galho e comendo banana, com casca e tudo às vezes, e se alimentando de raízes e de formigas e de insetos e tudo mais? Ninguém de nós gostamos dessa ideia. Então fica claro que nós não somos produtos de uma evolução, mas sim somos produtos tirados, extraídos, saídos diretamente da mão do Criador, um alto privilégio que nenhuma outra criatura no universo teve. Deus, a grosso modo falando, demorou tempo para confeccionar o ser humano. Oh, louvado seja Deus! Acho que com todo carinho, com toda ternura, com todo amor, que é característica do Criador, Ele fez ao ser humano e deu ao ser humano uma parte de si. Então, como seres morais que somos, é exatamente aí que nós nos parecemos com Deus. E também temos o ponto aqui, o relato da criação no Gênesis dá ao homem um lugar supremo dentro do cosmos. Sua criação não foi apenas a obra final do homem, mas é no homem que a obra dos outros 5 dias encontra o seu cumprimento e significado. A verdade, não adiantaria muito se Deus criasse todos os outros seres, mas não tivesse alguém que pudesse apreciá-los, que pudesse dominá-los, sujeitá-los, dar-lhe nome. Veja bem que esta foi uma tarefa humana, que Deus delegou ao ser humano para que ele então fizesse esse trabalho. O homem devia possuir a terra, porque até então, para que criar a terra se não tem ninguém que possa, que venha possuí-la, usufruir dos bens que a terra produz e gozar da felicidade de morar em uma casa que Deus fez especialmente para a morada do homem, ainda que depois isso veio corromper-se, né? Então o homem devia possuir a terra, fazê-la servi-lo, dominar as outras criaturas abaixo dele, conforme lemos no livro de Gênesis, no capítulo 1, 27 até o capítulo 2, verso 3, e o mesmo testemunho que sobre o domínio dos homens e sua posição é também encontrado em outras passagens, como Isaías 42, Amós 4, Salmo 8, verso 5, Salmo 104, verso 14, e é demonstrado supremamente na encarnação. Foi na encarnação, meus amados irmãos, que nós encontramos, que nós vemos a obra de Deus alcançar o ápice da perfeição.
Jesus, o homem perfeito. Eu não quero que os irmãos fiquem pensando no físico de Jesus, porque não há nada que eu conheça que possa descrever o físico de Jesus. Não há nada na Bíblia, não há nada na história, não há nada em lugar nenhum que seja capaz de descrever o físico de Jesus. Eu já escutei tanta coisa sobre isso. Uns disseram que era alto, louro, parecido com o Brad Pitt. Outros diziam que ele é fortão, que nem o Arnold Schwarzenegger. Outros diziam que ele já se parece com outra pessoa. Eu não sei por que as pessoas formam um conceito do Senhor Jesus Cristo que não encontra respaldo nas Sagradas Escrituras. Eu vi uma gravura, e isso só pode ser gravura mesmo, do Senhor Jesus às gargalhadas. Às gargalhadas. Irmãos, não há nenhum versículo na palavra de Deus que indique uma só circunstância em que o Senhor Jesus Cristo tenha sorrido. A Bíblia diz que ele chorou, que ele se magoou no espírito, sentiu compaixão, mas nunca em lugar nenhum nós encontramos alguma pista que diga que o Senhor Jesus Cristo sorriu. Ainda que eu creia firmemente e anuncie isso, tanto Deus na criação foi muito bem humorado, como também o Senhor Jesus Cristo nas suas pregações, no seu ensino, no seu ministério, usou de bom humor para tratar com as criaturas, para tratar com os seres humanos. Isso, irmãos, não me escapa a minha percepção, gostaria de passar para os irmãos, que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele foi sempre muito bem humorado. Vejo que até nos momentos em que ele precisou usar um pouquinho de sarcasmo, como se tivesse assim, não que realmente tivesse, mas na minha cabeça aqui, na minha mente, eu formulo uma imagem de Cristo como se tivesse assim com um sorriso de lado na cara e dizendo assim: ai de vós, escribas e fariseus, quem foi que disse para vocês que vocês são filhos de Abraão? Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês ouviriam o que eu estou dizendo, porque Abraão falou de mim, ele viu o meu dia. E alguém disse para Jesus assim: não tem 50 anos, e como disse que viste Abraão? Antes que Abraão fosse, eu sou. Eu sou. E esta palavra nós vamos estudá-la amanhã, inclusive com transparência e todos os recursos que eu pude ter, que não são lá essas grandes coisas, mas vou trazer ali no modem para os irmãos alguns recursos visuais que poderão nos ajudar muito a entender a expressão de Deus veterotestamentária, que diz eu sou, e também nós vamos ver isso nos lábios do Senhor Jesus Cristo. Então, Deus, muito bem humorado, criou os seres humanos. Criou os seres humanos, como nós estamos vendo na outra matéria aqui, com a função de adoração, com a função de serviço, com a função de submissão. Mas Deus nunca quis uma submissão forçada. Deus nunca quis uma submissão conquistada a ferro e fogo. Ele sempre desejou e conseguiu isso na bendita pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, uma submissão voluntária. E é isto que Deus quer de nós também, que nós voluntariamente nos submetamos à sua vontade. Nós dizemos na oração: Pai nosso que estás nos céus, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas na verdade nós não vivemos isso, porque a nossa vontade muitas vezes ela suprime a vontade de Deus na nossa vida. E na verdade o reino de Deus vai chegar.
O reino de Deus vai chegar. Chegará o momento em que todos os seres humanos na face da terra serão governados por um só Senhor, Senhor dos senhores, Rei dos reis, louvado seja o seu eterno nome. Então, meus queridos irmãos, a encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo é o momento mais glorioso da criação do ser humano. Ainda que o Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo não tenha sido criado, mas Ele assumiu a natureza humana, como muito bem o diz o apóstolo Paulo na epístola aos Filipenses, no capítulo 2, especialmente dos versos 5 a 11, onde ele fala que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, nosso Senhor, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas assumiu a forma de homem e na forma de homem humilhou-se a si mesmo até a morte e morte de cruz. E foi por esta razão, por esta submissão, que Deus lhe deu um nome sobre todo nome, perante qual todos os joelhos se dobrarão, aleluia, e todos falarão que só o Senhor é Deus mesmo. Louvado seja o nome de Jesus. Então, meus amados irmãos, o mistério da encarnação de Deus, o mistério da encarnação do Filho de Deus aqui na terra, é muito maravilhoso quando nós, especialmente no primeiro verso do Evangelho de João, encontramos lá dizendo assim: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Em português, muitas vezes não nos parece muito claro, mas no grego dá uma ideia de que o Senhor Jesus Cristo, Ele estava, sempre esteve e sempre estará fora do alcance da nossa compreensão. E é lá na encarnação do Verbo que nós encontramos então a encarnação a chegar ao seu ponto mais alto, ok? E em seguida temos o argumento da história que é muito fácil para nós comprovarmos, e que já falei um pouquinho hoje de manhã, mas os princípios do divino governo moral encontram-se na história das nações, tanto quanto na experiência dos homens. E esta foi uma frase dita por um teólogo chamado D.C. Clarke. Esse homem escreveu um livro muito maravilhoso sobre a história, especialmente a história olhada do ponto de vista divino. E também escreveu uma teologia sistemática que eu aprecio muito, por isso eu citei aqui, e inclusive coloquei o seu nome. Nós não podemos, meus amados irmãos, nos esquecer jamais de que Deus é o Senhor da história. Não somente a história das civilizações, nas suas mais diferentes matizes, nas mais diferentes supremacias que apareceram através da história, mas Ele também é o Senhor da história de cada um de nós. Cada um de nós temos uma história e Deus é o Senhor da nossa história, no sentido individual, no sentido coletivo, no sentido nacional. E o salmista disse isso de uma forma muito especial, dizendo assim: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, que tem uma história baseada na revelação divina, que tem uma história baseada na vontade de Deus. Feliz é a nação que se compõe de cidadãos, mas cidadãos comprometidos com a pessoa divina. E eu não posso compreender como é que existem pessoas que querem que Deus tenha um compromisso com ele, mas que ele fique livre de se submeter a um compromisso com Deus. Isso não existe. Um compromisso é quando duas pessoas concordam com um mesmo ponto de vista, com uma mesma situação. Não pode ser unilateral, tem que ser as pessoas concordando uma com a outra, senão não existe compromisso.
Senão não existe trato, senão não tem como caminhar junto. Como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Deus é o Senhor da história. Houve muitos e muitos imperadores no passado que se achavam os donos do seu império. E um dos que mais me chama a atenção, porque realmente o seu império foi muito grande, é Alexandre o Grande, Alexandre da Macedônia. Esse homem teve um império que ele pensava nunca mais ia se acabar. E, no entanto, o império dele, propriamente dito, não passou de 10 anos. Ele assumiu tudo aquilo que tinha sido babilônico, tudo aquilo que tinha sido medo-persa, ele consolidou tudo ali na pequena Hélade e formou o que nós conhecemos como Império Grego. Mas não teve um sucessor à altura. Existem muitas lendas acerca disso, e após a sua morte, ele então teve que, não que ver, mas o seu império foi esfacelado em 4 dinastias diferentes, e o seu império foi dividido, conforme até atesta e profetiza o livro do profeta Daniel. Ok? Muito bem. E, finalmente, para encerrarmos os 5 argumentos, temos aqui o argumento da religião. A crença na existência de Deus é universal. Onde se encontrar um ser humano, ali vamos encontrar um ser religioso. O Meyer Pierman, que eu gosto muito da sua teologia sistemática, ele diz que o ser humano é incuravelmente religioso. Isso está inerente no ser humano. Isso foi colocado, esse estigma, essa marca, foi colocada em cada um de nós, de maneira que tão logo entremos em consciência do que somos, imediatamente nós temos vontade de prestar cultos a alguém, prestar cultos a Deus, porque somos nascidos religiosos. E eu não estou falando aqui daquela religiosidade que os nossos pais incutem na nossa cabeça, porque se fosse assim, então o que Deus fez por nós, nesse sentido aqui, seria inválido. Essa marca que o Senhor colocou em cada um de nós, o desejo de adorá-lo, o desejo de estar na sua presença, o anseio de conhecê-lo. E olha que conhecer a Deus é um privilégio muito maravilhoso. Talvez nós não o conheçamos tecnicamente, teoricamente, mas experimentalmente, como eu gosto de dizer, todos nós conhecemos a Deus, sabemos do que Ele é capaz de fazer na nossa vida e na vida dos seres humanos. Então, onde estiver um ser humano, ali está um ser religioso. Se nós sairmos daqui agora e formos numa remota região, até mesmo lá do nosso país, lá no Brasil, lá tem tribos indígenas que conhecem um tipo de Deus diferente daquele que se revela nas Sagradas Escrituras. Mas o conceito de religiosidade está lá. Quem foi que ensinou esse conceito para eles? Da onde foi que eles tiraram a ideia de que o homem precisa ser religioso? Lá eles adoram o sol, o vento, o fogo. Algumas tribos adoram alguns animais, deificam alguns animais. E é como se fosse um panteísmo, que é uma ciência, que é uma crença errada, que nós daqui a pouco vamos estudar também. E o panteísmo, ele é mais forte do que qualquer outro lugar na Índia. É lá que se adora cerca de 330 milhões de deuses. É lá que, se de repente a gente estiver andando assim e for pisar numa barata, alguém fala, para, não pisa não. Por quê? Porque você pode estar pisando no seu avô. Porque eles já também acreditam na reencarnação. Então, meus amados irmãos, o homem precisa adorar. Ele precisa estar na presença de Deus. O homem só é completo verdadeiramente quando ele expõe a sua religiosidade. Mais completo ainda ele se torna quando a sua religiosidade é canalizada
para o Deus Todo-Poderoso que nós encontramos revelado nas Escrituras e que se manifesta nas nossas experiências todo dia. Todo dia nós temos experiências excepcionais com Deus. Nós não percebemos, muitas vezes não chegamos até a sentir nem de leve isto, mas imagine num dia só, quantas vezes o nosso Deus esteve e está presente na nossa vida, em cada minuto, em cada segundo, em cada momento que nos é facultado viver, Deus está presente na nossa vida. Então, se você for lá na parte mais remota da terra, onde nunca chegou um missionário, onde nunca chegou uma onda de rádio, onde nunca chegou uma imagem religiosa sequer, de parte nenhuma, mas se você for lá, você vai encontrar alguém que precisa adorar, e ele expressa essa adoração de forma, às vezes, errada, não é? Porque ele é um ser religioso, conforme nós colocamos aqui, ele pode ter noções erradas acerca de Deus, mas isso não anula a religiosidade do homem. Mas quando esta religiosidade é canalizada, orientada, dirigida para o Deus verdadeiro, aí então o homem se completa, louvado seja o nome do Senhor. O homem procura objeto de culto e por isso mesmo pode criar ídolos, porém isso não anula a necessidade de adorar a Deus. Esta característica é inerente só ao ser humano, pois as outras criaturas não têm senso religioso. Assim vemos que o homem, por sua natureza religiosa, é constituído para crer na existência de Deus, para confiar na sua bondade e para adorar em sua presença, que é o que nós estamos aprendendo aqui com o pastor Marcos Antônio, naquela matéria que ele está passando para nós, a liturgia. Para os irmãos darem mais um sorriso para mim, eu tomo a liberdade de contar uma coisa aqui, no mínimo curiosa. Um pastor, ele criou um papagaio. Eu não posso, eu vou contar, mas eu olho para os irmãos e já começo a rir antes, porque eu sei que os irmãos vão rir de mim, ou então rir para mim, sei lá, vai rir, né? Disse que esse homem criou um papagaio, e esse papagaio, é claro que ele não pode ser convertido, né? Mas esse papagaio aprendeu a citar versículos bíblicos, aprendeu a cantar hinos, corinhos, e olha que ele imitava até falar línguas estranhas. Mas um dia, sabe que o papagaio, ele de vez em quando precisa cortar as asas, porque senão ele vai embora. Mas o papagaio era de casa, mas a natureza chama. Aí um dia a asa do papagaio cresceu, ele bateu asa e foi embora. E o pastor anunciou no jornal, botou no rádio, procurou para toda parte a avezinha de estimação, e passou-se tipo assim uns 3, 4 meses. Um dia ele passou perto de uma floresta e escutou um cântico, escutou um daqueles hinos, e no meio dos hinos ele identificou a voz, o tom de voz do louro. Ele foi procurando no meio do mato, chegou lá, entrou numa clareira, e o papagaio estava cercado de uma porção de outros papagaios, e ali no meio, e o pastor chegou: escuta, o que você está fazendo aqui, louro? Vamos embora. E o louro: e a congregação? Obrigado pelo seu sorriso, irmãos. Só assim mesmo para arrancar um sorriso de vocês, viu? Fica todo mundo rotundo e sorumbático aqui, e não dá nem um sorriso para a gente, então tem que contar umas, ou do português ou do papagaio, né, pastor? Muito bem. Então, veja bem, as criaturas não têm senso de religiosidade, isso só está no homem. Aqui no próximo ponto, nós vamos falar sobre o ateísmo. Mas atenção, ninguém nasce ateu. Pode até nascer à toa, mas ateu ninguém nasce. Nasce à toa, mas ateu não nasce. E o ateísmo
consiste então na absoluta negação da existência de Deus, o que realmente não existe, porque verdadeiramente se conta a história, a gente pode observar em muitos compêndios de história e até de teologia mesmo, quando se faz comparação com o ser humano religioso, o ser humano teísta, não deísta, nem ateísta, mas teísta, e aí nós encontramos que, para contraste, se fala sobre o ateísmo. Mas se conta que muitos ateus que passaram a vida inteira negando sequer a possibilidade da existência de Deus, na última hora eles clamam: meu Deus, meu Deus, meu Deus, procurando de alguma forma escapar da morte que ele não pode evitar de jeito nenhum. Então há quem duvide da existência de verdadeiros ateus. E por certo, meus amados irmãos, que existem alguns motivos para que alguns ateus, ou algumas pessoas que se declarem ateus, apareçam na nossa história, na nossa vida. Mas eles, mesmo assim, eles não são muitos, não. Aqui nos Estados Unidos existe uma Associação Americana para o Desenvolvimento do Ateísmo. É possível um negócio desse? Mas dizem que eles não passam de 100 mil no mundo inteiro. Quer que eu diga uma coisa para os irmãos? Eu não conheço nenhum ateu. Eu conheço pessoas incrédulas, eu conheço pessoas que se escandalizaram com o mau testemunho de algum irmão, e por isso então ele diz que não acredita em Deus. Mas, como o apóstolo Paulo diz lá em Efésios capítulo 2 e o verso 12, eu não conheço nenhuma pessoa nesse sentido. Veja só, o apóstolo Paulo aqui nesta epístola aos Efésios, no capítulo 2 e no verso 12, ele diz as seguintes palavras. Veja só, é só o tempo de eu achar aqui a epístola aos Efésios, de vez em quando desaparece um livro da Bíblia, que é a coisa mais difícil de achar. Mas está aqui logo antes de Filipenses, Efésios, graças a Deus achei. Eu estou ficando meio lento para essas coisas, viu? Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Tanto o Salmo 14 como o Salmo 53 considera nécio, sem juízo, a pessoa que nega a existência de Deus. Disse o nécio, disse o sem juízo, o miolo mole: Deus não existe. Mas esta é a expressão lá em Efésios, usada por Paulo aqui, sem Deus, é a expressão grega ateos, conforme nós citamos aqui o Salmo 14 e também o Salmo 50. Os ateus se dividem em 3 categorias. O teórico, que pensa que Deus não existe. O prático, que vive como se Deus não existisse. O dogmático, que nega definitivamente a existência de Deus. E esse é o mais difícil de achar que todos os outros. Porque, na verdade, o homem é um ser religioso. Ele não nasce ateu. Ele nasce com, a grosso modo falando, um vírus de religiosidade do qual ele não pode escapar. Ninguém nasce ateu. O pastor Silvino já chegou, mas escuta, meu tempo não passou mais depressa que o tempo. Vocês estão protegendo os outros pastores aí, hein? Lá na escola bíblica em Pindamonhangaba, não sei se o irmão lembra, mas lá em Pindamonhangaba tinha um aluno que às vezes o tempo da aula passava bem depressa assim, ele assim, batia o bujão de gás lá, porque o sinal era um bujão de gás. No seu tempo era um bujão de gás? Já era a campainha. Como é que era lá no seu tempo, pastor Enai? Era um bujão de gás, né? Chegava na hora de terminar a aula, ia lá alguém e dava umas marretadas no bujão de gás assim, aí a professorada já acabava a aula. E um dia, hein? O senhor também é, pastor Castro? Do bujão de gás? Para terminar a aula, para começar a capela, para indicar a hora do almoço, como é que era? Era no grito?
A fumaça, é sinal de fumaça, né? Bem, então, tinha um aluno lá, para fazer curta uma história comprida. Um dia, nós começamos a aula, e foi igual agora. De repente, o pastor Silvino, o pastor Eliseu me anuncia, e passa 5, 10 minutos depois, o pastor Silvino já chega aqui. Aí, aconteceu isso lá na sala de aula. O rapaz, eu não vou dizer de onde que ele é, porque senão eu posso apanhar lá na saída. Aí ele fala assim: ô pastor Gilberto, já acabou a aula? Já, o tempo avua, né? Eu falei assim: é sim, meu filho, vem de avião. Ok. Então, meus amados irmãos, ninguém nasce ateu. Como eu disse aqui, nasce à toa, mas ateu não nasce. O ser humano tem necessidade de adorar a Deus. O pastor, como disse o pastor Marcos Antônio aqui, nós precisamos disso. E olha, quero dizer uma coisa para os irmãos aqui, que o homem, ele se realiza na presença de Deus. Nós, irmãos amados, quando nos prostramos diante da santidade de Deus, nós quando veneramos esse Deus maravilhoso, quando nós prestamos culto a Ele, é o momento mais sublime e completo no relacionamento nosso com o nosso Deus. É nesse momento, irmãos, que nós somos completos. Eu não posso entender como existem pessoas no mundo, e se me dão licença até alguns crentes, né, nominais, da garganta para fora só, que ele consegue passar dias, meses, anos até, sem ter uma comunhão com Deus, sem se aproximar de Deus, só na hora do sufoco, só na hora que ele está a ponto de ser flagelado, é que aí então ele corre, olha irmãos, ora por mim aí, mas ele mesmo ele não gosta muito de orar, ele não gosta muito de se aproximar de Deus. Mas eu reitero aqui, irmãos amados, o fato de que nós nos completamos quando nós nos aproximamos de Deus. Não há nada mais sublime para um ser humano do que cumprir Mateus capítulo 6, verso 6, na vida de cada um de nós. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento secretamente. Ninguém precisa saber que você vai lá. E o teu Deus, que secretamente te vê, te recompensará. Mas eu quero dizer para os irmãos que quando nós decidimos a passar um momento com Deus lá no nosso aposento, lá no secreto do nosso quarto, quando nós lá chegarmos, já lá Deus estará à nossa espera. Já lá o Senhor estará com os braços abertos para receber nosso louvor, gratidão, oração, pedido de perdão. Nunca podemos nos esquecer de que nós falhamos na nossa vida, em muitos setores da nossa vida, mas que nós temos um Deus com os braços abertos para receber o nosso pedido de perdão e responder a nossa oração. Um dia alguém me perguntou, já terminando: Pastor Gilberto, qual é a oração perfeita? Me indica como é que eu devo orar para fazer uma oração perfeita. Ele disse, o Pai Nosso? Mas o Pai Nosso, tem muitos crentes que nem sabem o Pai Nosso direito, torce lá, põe as frases ao contrário, as petições ao contrário, na contramão uma da outra. E eu disse assim, olha meu filho, a Bíblia Sagrada ensina muitas orações de muitos servos de Deus. E aí então o que acontece? As pessoas costumam orar assim, lembrando um fato isolado, só para não ficar demorando muito. Alguém lembra a oração de Moody? E numa das suas orações, Moody disse assim, Senhor, aqui está o meu coração, uma vasilha vazia. Enche da tua graça, enche do teu espírito. Aí, conta-se que um certo dia, alguém estava orando a oração de Moody, e que alguém se transportou, se arrebatou, foi até lá no céu, e diz que lá no céu, o Moody escutou a sua oração, disse, olha, estão lá fazendo a minha oração. Por que não faz a sua própria adoração? Tanto quanto eu posso entender, queridos irmãos, cada um de nós
tem o seu jeitinho de se chegar a Deus. Amém? Uns chegam, ó pai, eu quero um doce. O outro chega, papai, eu quero um doce. O outro chega de longe e fica olhando assim, com vontade de pedir, mas não pede. Mas, irmãos, cada um de nós tem o seu jeitinho de se chegar a Deus. Você não precisa adotar absolutamente nada de ninguém. Adote alguma coisa das Sagradas Escrituras, mas nunca deixa de ter uma experiência com Deus lá no seu quarto. De maneira, meus amados irmãos, que esse sentido de religiosidade se opõe completamente à teoria, à negação de Deus. E nós sabemos de nomes de pessoas muito famosas, até prêmio Nobéis, da Idade Moderna, desse tempo nosso, que são reconhecidamente ateus. Eu lamento profundamente o fato de que muitos presidentes do nosso país, a não ser, se não me engano aqui na história do nosso país, só teve um presidente de origem protestante, que foi o general Ernesto Geisel, que, segundo me consta, era de fé, professava a fé luterana. Mas todos os outros, eles podem ir lá na sua igreja, eles podem ir na igreja do padre, pode ir lá no Chico Xavier, que já morreu, graças a Deus, né? Ele pode ir lá no Alziro Zaru, que também já foi para pior, mas eles não se identificam com nenhuma propriamente dita. O que eles querem é o seu voto. O que eles querem é o seu voto. Mas eles não se identificam. Pelo contrário, eles muitas vezes nas suas frases desconexas, eles deixam transparecer que eles não têm compromisso nenhum com a religiosidade. Só não se declaram, porque sabe que o nosso país se compõe de pessoas altamente religiosas. Não quer significativamente dizer que eles são espirituais ou salvos, mas o nosso país é um país de gente muito religiosa, muito crédula, mas está disposto a crer no verdadeiro Deus, mas também em qualquer outro que se apresente para ser Deus, infelizmente. Amanhã, então, se Deus quiser, nós vamos falar um pouquinho sobre os nomes de Deus, e aí então vamos trazer algumas transparências. Por enquanto, Deus abençoe os irmãos, muito obrigado. Inunde os corações nessa manhã. Cadê aquele trem de botar na orelha? Eu falei para o irmão Silvio que a turma gostava, os preletores gostaram. Mas ontem, de repente, alguém puxou e deu problema, mas já estamos providenciando um, tá bom? Já vamos estar aí. Graças a Deus por tudo, né, irmãos? Prazer de estar com os irmãos, todo mundo alegre? Então, ontem o pastor Erenai falou aqui que é dureza ser em último lugar. Isso é verdade, amanhã vou ser o último que fala e o primeiro que apanha. Bom estar com os irmãos nesta manhã, depois de termos nos aproveitado de tão belas palavras, de tão grandes pensamentos aqui sobre a palavra de Deus. E eu espero também poder contribuir com uma parcela do ensino da palavra de Deus aqui nesta manhã. E hoje nós vamos começar falando sobre os nomes de Deus. Eu sei que para muitos irmãos isso aqui é como se chovesse no molhado, porque todo mundo é teólogo, todo mundo, isso é elementar. Mas numa escola bíblica de obreiros, o currículo não pode faltar essa matéria, porque senão fica um currículo incompleto, não é, pastor Enai? Não é, pastor Abraão? Fica um currículo incompleto. E então, pela misericórdia do Senhor, coube a mim essa tarefa de trazer um assunto já tão conhecido, mas que pode apresentar uma nova maneira, uma nova forma de se mencionar tal assunto. E, obviamente, que
aqui nós temos, em rápidas pinceladas, os mesmos conceitos que nós encontramos nos melhores livros de teologia sistemática. Não podemos fugir a essa sistemática. Hoje, o pastor Elianais estava falando aqui daquelas pessoas que estavam na contramão do apóstolo Paulo e, de certo, ia entrar em choque, bater em colisão, que eram aquelas pessoas que estão voltando aos rudimentos do judaísmo, não é, pastor Elianais? Estão em rota contrária, estão na contramão. E eu não quero estar na contramão, quero andar com todo mundo, ainda que eu chegue um pouquinho devagar, um pouco depois, mas eu chego também, se Deus quiser, né? Muito bem, então nós vamos nessa manhã, com simplicidade e humildade, tratar dos nomes de Deus um pouquinho. Os irmãos sabem que para os hebreus, os nomes das pessoas tinham muita importância. E esses nomes eram dados, muitas vezes, de acordo com circunstâncias que envolviam, muitas vezes, o plano histórico, os acontecimentos no momento, outras vezes envolvia ou uma dificuldade ou uma felicidade no momento do parto, outras vezes envolvia uma característica do bebê que nascia, e os hebreus davam nomes aos seus filhos que envolvia muita coisa, e os nomes dos hebreus sempre tinha para eles um alto significado. Eu quero usar só um exemplo aqui, que foi o exemplo de quando os filisteus tomaram a arca dos hebreus, que eles levaram para o campo de batalha como se fosse um fetiche, como se fosse um talismã. No Brasil se chama patuá, e eles levaram para a batalha. E os filisteus naquele dia se esforçaram mais, até porque foram exortados a isso, e acabaram conquistando as pessoas que levavam a arca, e levaram a arca lá para o seu país, lá para as 5 cidades filisteias que estavam ali espalhadas na orla marítima da Palestina. E a notícia chegou. O velho sacerdote Eli, já meio cego e, de certo, vagaroso, a palavra vagaroso no original significa gordo, lerdo. E então ele estava sentado na cadeira, e quando ele soube que a arca tinha chegado, nada contra os fofinhos, hein? Estou vendo um movimento estranho aqui, nada contra os fofinhos, estou dizendo lá. E então, quando ele soube que a arca tinha sido aprisionada, tinha sido conquistada, ele caiu e quebrou o pescoço e morreu. Na mesma hora, a esposa de um dos filhos do sacerdote Eli estava dando à luz, sentiu as dores de parto e deu à luz. E chegou a notícia de que a arca, que era para os judeus, para os hebreus na época, representava a presença de Deus no meio deles. Então foi uma derrota fragorosa. E ela ganhou o neném, e quando soube do aprisionamento da arca, ela chamou o seu bebê Icabô, que significa foi-se a glória. E então os nomes hebreus sempre têm um significado. Eu posso lembrar aqui também os nomes de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, nomes que glorificavam a Deus, que dignificavam a Deus, que honravam a Deus de alguma maneira, e que foram trocados por nomes babilônicos, como Beltesazar para Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego para os outros 3, que também honravam os deuses babilônicos da época. E para os hebreus, os nomes eram um indicativo do caráter das pessoas também. Um nome era um indicativo do caráter das pessoas também. E nós, quem tem nome secular,
Quem tem nome secular, quer dizer, secular para nós aqui é aquele nome que não se encontra na Bíblia. Como, por exemplo, o meu nome não está na Bíblia. Graças a Deus que está no livro da vida, mas na Bíblia não está. Graças a Deus por isso. Bem, então, eu sei o significado do meu nome, embora seja um nome não bíblico. Mas nem todas as pessoas que têm nome não bíblico sabem o significado, o sentido do seu nome. Eu vou dizer o meu, depois se alguém se arriscar e souber o seu, quiser dizer também, nós queremos aprender. O meu significa refém precioso. Refém precioso, prisioneiro precioso. Eu posso dizer como o apóstolo Paulo, eu também sou prisioneiro de nosso Senhor Jesus Cristo, sei que sou precioso para Ele, porque fui comprado com coisas não como ouro ou prata, mas com o precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, como, graças a Deus, todo mundo aqui, né? Eu li, não sei se li ou se ouvi, uma certa ocasião, um pregador, não sei se está num livro, ele dizia assim, olha, se você não quer sofrer dores, então não ponha nome de Maria das Dores no seu filho, ou não tem esse nome. Não, acho que não tem nada a ver, não tem nada, não significa nada, mas é muito bom a gente saber o significado do nome da gente. Antes de falar dos nomes de Deus propriamente dito, de certo todo mundo já ouviu contar que um irmão não teve o privilégio de frequentar escolas bíblicas, assim como os irmãos estão aqui já no 2º ano, e de certo outras escolas bíblicas em outros lugares, outros até foram mesmo para seminários e ali passaram um tempão. Mas esse irmão lia a Bíblia lá na biboca da serra onde ele morava lá, e muitos filhos, não televisão, não um videocassete, não um DVD, muitos filhos. E cada nome que ele colocava nos filhos era tipo assim, lascívia, obras da carne. E um dia o pastor foi visitar. E o irmão querendo chamar os seus filhos para apresentar para o pastor, disse, vem cá, lascívia, vem cá, obras da carne. E assim foi chamando tipo esses nomes assim. Finalmente, lá pelas tantas, para chamar o último, Lucinho, vem cá, Lucinho. Aí o pastor, oh, graças a Deus, finalmente um nome adequado, um nome certinho. Aí eu falei assim, parabéns, irmão, como é que é seu nome? Lucinho. Muito bem, muito bem. Vem cá, Lúcio. Não, pastor, não é Lúcio não, é Lúcifer. Então, até para isso é preciso ter cuidado em colocar nomes nos filhos, não é verdade, irmãos? Eu ontem fui dar um testemunho aqui numa igreja não muito longe, e eu passei num lugar chamado Purgatório. Passei num lugar chamado Purgatório. Eu falei assim, que nome de lugar, será que é para cá que vem todo mundo que não vai para o céu? Será que tem um limbo também por aqui? Bom, mas eu estou fazendo esse preâmbulo aqui, para mostrar para os irmãos o respeito, a reverência e como é altamente benéfico à nossa alma conhecer um pouquinho mais do nosso Deus. Nós conhecemos o nosso Deus através dos seus nomes, conhecemos-lo também através dos atributos que daqui a pouco também vamos tratar, mas hoje nós vamos nos ater aqui ao nome de Deus. Eu quero pedir o socorro lá do meu operador de máquinas para colocar ali a nossa primeira ilustração. Existem certas coisas nas Sagradas Escrituras que nos dá uma ideia muito aproximada daquilo que Deus realmente é. Então nós temos ali o título da nossa matéria, pode passar, por favor, o 2º quadro. Irmãos, esta é a maneira que muitos, através da história, têm trazido para ilustrar a pessoa divina. Deus é indivisível, Ele é triuno, uma triunidade composta, que é diferente da unidade
absoluta, e esta é a maneira que nós temos para ilustrar. Eu acho significativo porque nós temos ali uma figura geométrica que nós conhecemos com o nome de triângulo. Se nós tirarmos qualquer dos ângulos ali, naquela figura geométrica, se tirarmos o ângulo de cima, essa figura deixará de ser um triângulo